Boa tarde. A aula de hoje, dia 26 de novembro de 2002, nós vamos fazer uma revisão de sistema linear, de sistema lineares e geometria espacial. E o que vai cair no próximo trabalho vai ser sistema lineares e a parte de geometria só vai cair esfera, tá? Já estou dando um adianto aí para vocês. Não cai pirâmide nem cone. Então vamos começar aqui. Tá todo mundo vendo aí? Vou até aumentar um pouquinho a letra aqui. Isso aqui vai estar disponível para vocês na próxima aula, na é, terça-feira, né? Então, a primeira questão aí. É, encontre o par ordenado que é a solução da equação. Eu vou colocar aqui, deixa eu só achar essa pergunta aqui. Peraí. Eu esqueci de colocar as opções. Só um minutinho. Bom, dentro dessas opções aqui, dentro dessa equação, eu não tenho como resolver se eu não tiver um par ordenado, tá? Então, vamos ver aqui se o par ordenado é 4 e menos 6 é a solução dessa equação. Como é que eu faço isso aqui? Eu sei que o par ordenado, ele é representado por quem? Por x e y, certo? Então, o primeiro valor é o valor de x, o segundo valor é o valor de y. Quando você substitui aqui, nessa equação, 4x menos 3y, esse valor tem que ser igual a quem? Igual a 18. Se isso for verdade, esse par ordenado é a solução dessa equação. Então, para isso, a gente tem que substituir. No lugar do x, eu vou colocar o 4, e no lugar do y, eu vou colocar o menos 6. Então, vai ficar 4 vezes 4 menos, né? 3 vezes menos 6. Esse resultado tem que ser igual a 18. 4 vezes 4 dá 16. Menos com menos dá mais. 3 vezes 6 vai dar 18, né? É igual a 18. É 16 mais 16 mais 18. Quanto é que dá? 34. 34 é igual a 18? Não. 34 é diferente de 18. Então, essa solução aqui, ela é falsa.
Pode ser esse par ordenado para o resultado dessa equação ser verdadeira? Não, tá? Entenderam? Par ordenado é a solução do sistema, tá? Nesse caso aqui, essa é uma equação linear, né? E aí, eu preciso saber se esse par ordenado é a solução dessa equação. Outro par ordenado que eu posso colocar aqui, vamos colocar outro par ordenado. Um com menos 6. Espera aí. Vou botar menos 5. Tem que ser igual a 18. Então, a equação é a mesma, essa daqui. Só que no lugar do x, só que no lugar do x, você vai colocar quem? X vale quanto? X. O x vale 1, né? Isso aqui é o valor de x. Vale 1. Então, vai ficar 4 vezes o 1 menos 3 vezes o menos 5. Tem que ser igual a 18. Bom, 4 vezes 1 dá 4. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15. Então, 4 mais 15 dá 19. 19 é diferente. 19 é diferente de 18. Então, você vai ter que testar para todos os pares ordenados, né? Das opções, se tiver opção, você vai testar todos os pares ordenados. Vamos ver outra aqui. É, 6 e 2. Vamos ver se bate. Então, nós temos aí 4x menos 3y é igual a 18. Bom, no lugar do x, você vai colocar quem? O 6. No lugar do y, você vai colocar o 2. Então, você vai ter o quê? 4 vezes 6 menos 6 vezes 2. Tem que ser igual a 18. 4 vezes 6, 24. Menos 3 vezes 2, 6. Tem que ser igual a 18.
Aí eu tenho 24 menos 6, 18. 18 é igual a 18? É. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Aqui vai ser falso, né? Ok? Ah, você pode fazer outros pares ordenados para saber se é verdadeiro ou falso, tá? Mas esses três já deu como exemplo de como é que você pode encontrar o par ordenado, se precisar saber daquelas opções, qual é o par ordenado que representa essa equação. Entenderam? Eu não entendi não, professora. A senhora podia explicar de novo? Sim. O que que é par ordenado? Par ordenado lembra as coordenadas cartesianas. O que que são coordenadas cartesianas? Tem o eixo de x e o eixo de y, né? Então, esse número 4 e menos 6, ele forma um ponto no plano cartesiano, certo? Bom, mas para você determinar, por exemplo, que gráfico é esse aqui, você precisa de pelo menos 2 pontos, né? Lembre que sempre o primeiro, aqui é um par ordenado. Par ordenado significa que a ordem é importante. Par porque são dois. Qual é a ordem? Primeiro é o valor de x. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o x? X vai ser o 4. E quem vai ser o y? O y vai ser o 6. Nesse caso aqui, quem vai ser o x? X vai ser o 1. E quem vai ser o y? O y vai ser 5, menos 5. Nesse caso aqui, quem vai ser o x? O x é o 6. Quem vai ser o y? O y vai ser o 2. Isso aqui se chama par ordenado. Essa ordem é importante. Às vezes pode ter o mesmo número, mas com a ordem diferente, já não serve para a solução. O que, que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma equação, né, linear. Essa equação, ela tem x, y. Só que ela sozinha não tem como resolver. Como é que eu vou saber qual é a solução dessa equação? Usando tipo uma prova real. Se eu tiver o valor de x e tiver o valor de y, se eu substituo o valor de x e o valor de y, esses valores, né, a igualdade dela tem que ser obedecida. Para essa igualdade ser igual, esse valor aqui, quando eu substituo x, y, ser igual a 18, significa que é a solução desse sistema, dessa equação, o par ordenado que isso vai acontecer. Então, o resultado da conta que você fizer aqui tem que dar obrigatoriamente o quê? 18. O que aconteceu aqui? Eu substituí o x pelo 4 e o y pelo menos 6. No lugar do x, eu troquei o x pelo número 4. Eu peguei o y e troquei pelo menos 6.
Quando eu fiz isso, eu quero, o que que eu quero com isso? Eu quero saber se esse par ordenado é a solução dessa equação. Porque são várias soluções aí. Uma delas pode ser 4 menos 6. Eu quero saber se ela é a melhor solução. Para ela ser a solução, o, na hora que eu substituo o valor, aqui, esse cálculo aqui tem que dar 18, porque essa igualdade tem que ser verdadeira, senão não é verdadeira. Quando eu fiz o cálculo aqui, eu verifiquei que 4 vezes 4 dá 16, menos com menos dá mais, 3 vezes 6, 18. Eu fiz o cálculo, 16 mais 18 dá 34. 34 é igual a 18? Não, eles são de quê? São diferentes. Se eles são diferentes, esse par ordenado é falso. Então, esse par ordenado aqui, 4, esse par ordenado 4 e... Ai, tá bom. Não acredito, eu vou perder tudo. Ai, graças a Deus, não. Que sorte. O que que eu posso afirmar? Que o par ordenado 4 e menos 6 não é a solução dessa equação, ok? Para não misturar, eu vou até separar aqui. Então, essa afirmação que eu fiz, qual é a afirmação que eu fiz? Que o par ordenado 4 e menos 6 é a solução dessa equação. Isso não é verdade. Porque para ser solução, aqui teria que dar 18. Esse cálculo aqui teria que dar 18, tá? Entendeu agora, Christian? Mesma coisa eu vou fazer com esse par ordenado 1 e menos 5. Eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar o número 1 e no lugar do y, eu vou colocar menos 5. Sempre assim, professora? Sempre assim. O primeiro número é o valor de x e o segundo número é o valor de y. Quando você substitui o 1 aqui no x, né? Substituir o 1 aqui no x. E o menos 5 no y, essa equação, que era uma equação algébrica, que é equação algébrica, é tudo aquela equação que tem letra e número, né? Virou uma equação, uma expressão numérica. Então, o que era uma expressão algébrica virou uma expressão numérica. O que que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo. 4 vezes 1, 4. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15. 4 mais 15 dá 19. 19 é igual a 18? Não, é diferente. Então, o 1 e o menos 5 também não é a solução dessa equação. Não é a solução dessa equação. Bom, agora vamos ao par ordenado 6 e 2. Par ordenado 6 e 2. O que foi feito no par ordenado 6 e 2? Quem vai ser o valor de x? O c. Quem vai ser o valor de o 6, né? Quem vai ser o valor de y? O 2. Você vai substituir aqui. O x vale 6. Então, no lugar do x, você bota o 6. No lugar do y,
você vai botar o 2. Substitui 4 vezes 6 menos 6 vezes 2. 4 vezes 6 dá 24, menos 3 vezes 2, 6. Primeiro faz a multiplicação para depois fazer a subtração, sempre assim, né? 24 menos 6 dá 18. Opa, 18 é igual a 18? Sim, é verdadeiro. Então, o par ordenado 6 e 2 é a solução dessa equação. Professora, Oi. eu não tô mais vendo a tela da senhora, só o rosto. Ah, é? Todo? Eu também não. É. Ih, então já tá um tempão assim, né? É que teve uma hora que travou aqui. Agora vocês estão vendo? Sim, agora sim. Sim. Hein, Christian? Você entendeu Sim. aqui? Christian, olha só, você entendeu o que eu falei? No lugar do X, você vai colocar o número correspondente a ele, que é no par ordenado, ele é o primeiro número. Então, você vai trocar o X pelo número 4 aqui. Você vai trocar o Y pelo número menos 6. E você vai resolver essa expressão. Só que essa expressão ela tem uma igualdade. Ela tem que dar 18. Você viu aqui quando você substituiu 4 vezes 4, 16, menos com menos dá mais, 3 vezes 6, 18. 16 mais 18 dá 34. 34 é igual a 18? Não. Então, isso aqui é falso. Se é falso, se der falso, 4 e menos 6 não é a solução dessa equação. Tá? A solução da equação tem que dar 18 igual a 18 para ser verdadeiro. Aqui, esse par ordenado, o x vale 1 e o y vale menos 5. No lugar do x, você substitui pelo número menos 1, o 1. No lugar do y, você vai substituir pelo menos 5. Então, 4 vezes 1, 4, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 5, 15. 4 mais 15, 19. 19 é igual a 18? Não, isso é falso, essa afirmação é falsa. Se a afirmação é falsa, significa que o 1 e o menos 5 não é a solução dessa equação. Agora vamos usar aqui o 6, que é o valor de x, e o 2, que é o valor de y. No lugar do x, você vai colocar o 6, no lugar do y, você vai colocar o 2. 4 vezes 6, 24, menos 3 vezes 2, 6. 24 menos 6, 18. 18 é igual a 18? Sim, é verdadeiro. Se isso aconteceu, significa o quê? Que 6 e 2 é a solução dessa equação. Então, se eu quiser procurar a solução dessa equação, uma delas, são várias. Uma delas é o par ordenado que 6 e 2. Existem outras, tá? Eu não vou fazer, eu acho que já foi bem entendido isso, eu não preciso fazer outras, né? Ou vocês precisam de mais exemplos desse par ordenado? Vocês é que sabem. E aí? Por mim, não, professora. Christian, tá ok? Professora, já não tá mais na aula, não. Não? É porque aqui não dá para eu ver, não, gente. Eu só vejo a minha tela. Ele saiu? Ele saiu. Ah, então. Alguém fora ele não tinha entendido? E agora entendeu? Bom, então vamos continuar. Qual a solução do valor de x e y do sistema? Lembrando que a solução é um par ordenado, certo? O par ordenado é a solução dessa equação. Lembra que a gente tem que achar o determinante principal. Não sei se vocês estão enxergando aí, se dá para ver direitinho esse sistema. Está meio apagadinho, mas é 2x mais y igual a 20. 3x menos y igual a 10, tá?
Então, o D é o determinante principal. É ele que eu vou achar. Ele que eu vou começar a fazer o valor de x e de y. Então, aqui vai ficar vamos colocar a matriz aqui, 2 por 2, né? Então, quais são os coeficientes aqui? Aqui eu tenho 2, né? Primeiro x, depois y, né? 2, 3. Aqui, ó, na primeira equação, o coeficiente de x é o 2 e o coeficiente de x na segunda equação é o 3. O y, o coeficiente de y é o 1 e o coeficiente aqui de y é o menos 1. Acha o determinante. Como é que se acha o determinante dessa matriz? Multiplica a diagonal principal e, e a diagonal secundária você multiplica trocando sinal. Então, vamos lá. Diagonal. Diagonal principal e diagonal secundária. Diagonal principal é 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Diagonal secundária, 1 vezes 3, 3, modifica o sinal, menos 3. Então, o determinante vai ser menos 3 com de menos 3 com menos 2. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Achei o D. Agora eu vou achar o D de x. D de x. Determinante. 2 por 2. Bom, agora, como é D de x, você vai trocar o 2 e o 3, que ele tá na coluna do x, e vai substituir pela igualdade, 2 e 10. Então, aqui vai ficar 2, não, 20, 20 e 10. Você vai tirar a coluna do x e vai colocar os números que estão na igualdade. E aqui continua a mesma coisa, o 1 e o menos 1. Então, multiplicando a diagonal principal, multiplicando a diagonal secundária, diagonal principal mantém o sinal, então eu vou ter aqui o menos 20. E aqui eu vou, a diagonal secundária, eu vou trocar o sinal. 1 vezes 10, menos 10. Então, determinante de x vai ser menos 10 menos 20. Isso é igual a menos 30. Ok? Para achar x, você pode fazer aqui. Para achar x, você precisa
x é igual d de x sobre d. D de x sobre d. Quem é d de x? D de x é menos 30. Menos 30. Quem é d? Menos 5. Menos com menos dá mais. Então, x vale quanto? Vale 6. Achei o valor de x, mas ele pede para achar o valor de x e de y. Qual é o valor da solução do sistema? Então, já achei o x, agora eu tenho que achar o y. Para achar o y, eu preciso achar o d de y. Bom, então, vamos achar o d de y. D de y vai ser igual Então, nós vamos ter aqui quem é d de y, o x você repete, né? X vai ser 2 e 3. 2 e 3. Agora, a parte do y que você vai trocar pelo valor da igualdade. Qual é o valor? 20 e 10. Então, vai trocar o coeficiente de 1 e menos 1 para 20 e 10. Bom, você precisa achar o determinante. Então, fica a diagonal principal. E a diagonal secundária. Diagonal principal, 2 vezes 20, 2 vezes 10, 20. Diagonal secundária, 2 vezes 20, 3 vezes 20 dá 60. Só que você vai ter que trocar o sinal, então vai ficar menos 60. Então, você vai ter menos 60 mais 20. Então, vai ficar menos 40. Isso, para achar o valor de y, vou copiar só isso aqui para... Só que aqui, em vez de ser x, vai ser y. Aqui vai ser, em vez de ser d de x, vai ser d de y. Aqui o d de y vale menos 40. Menos 40 com menos 5, o resultado dá 8. Então,
Bom, qual é a solução dessa equação, desse sistema? A solução é o par ordenado, aí é único, tá? Não tem várias soluções, não, é uma solução só. Qual o valor primeiro sempre é o valor de x que você vai colocar, é o 6. E o valor de y pode ser ponto e vírgula ou vírgula, vai ser 8. Essa vai ser a solução desse sistema. Ok? Alguma dúvida aqui nessa questão? Acho os coeficientes, acho o valor de D, faço a matriz, depois acho o determinante dessa matriz, D, que é a matriz principal, depois acho o D de X e o D de Y. D de X, no lugar da coluna do X ser 2 e 3, vai ser 20 e 10, que são os valores da igualdade. E 1 e menos 1. Faço a multiplicação cruzada, então vai ficar menos 20. 1 vezes 10, 10, só que aqui eu troco o sinal, fica menos 10. Menos 10, menos 20, menos 30. Aí resolvendo aqui, acho 6. Mesma coisa acontece aqui, só que agora eu quero o D de Y. No lugar, na coluna do Y, eu vou colocar os valores da minha igualdade, 20 e 10. 20 e 10, multiplico a diagonal principal e multiplico a diagonal secundária, só que você tem que trocar o sinal. Faço o cálculo e acho o D de Y. Logo em seguida eu acho o valor de Y. Terceira questão. Foi a nossa última matéria, classifique o sistema de equações abaixo. Bom, nós temos 3 tipos de solução, né? Vocês lembram? Vou colocar aqui do lado. Alguém lembra? Sim. SPD. O que é SPD? É marca de inseticida, SPD? Sistema possível e determinado. Vou botar aqui embaixo, né? Sistema possível e determinado. Aí, aqui é quando o D, que é o D principal, for diferente de zero. Temos outro. Sistema possível e indeterminado. Sistema possível, mas ele é indeterminado. Quando que isso acontece? Quando D é igual a zero e D de x é igual a zero, ou ainda D de y é igual a zero, ou seja, o D da variável é igual a zero, tá? Um deles, não precisa ser todos não, basta um.
Aí, esse sistema, ele é um sistema possível e indeterminado. Agora tem o outro sistema que é S. O outro sistema, ele é SI. Esse SI, ele é um sistema impossível. Na última aula eu falei para vocês que era para fazer um teste. Colocar 0 dividido por 0 na calculadora e um número qualquer dividido por 0. Aí você vai ver o que está escrito. Vamos fazer esse teste novamente? Coloca 0 dividido por 0. O que vai vir na calculadora? Pode ser de celular. Impossível. Está escrito impossível? Não, o meu nem faz o cálculo. Dá erro aqui. Então, dá erro. Não está escrito impossível. 0 dividido por 0. Ó, não é possível dividir por 0. Não é possível. Tá? Ele dá erro. Agora, quando você tem um número qualquer, digita o número 5, dividido por 0. Também dá erro, Impossível. dá o impossível. Algumas calculadoras vem escrito, quando tem 0 dividido por 0, vem escrito erro é indeterminado, né? E quando você pega um número e divide por um número qualquer e divide por 0, ele vai estar escrito impossível. Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho o D para achar o X, eu preciso fazer uma divisão. O D de X é dividido por D. Quando o D dá 0, que é o caso aqui, D deu 0, ele pode ser, o D de X pode dar 0, ou o D de Y pode dar 0, o D de Z, qualquer D aqui der 0. Se o numerador é 0 e o denominador é 0, existe várias soluções, não é uma única solução. Então, por isso que o sistema ele é possível, mas ele é indeterminado. Por que que acontece? Lembra que eu falei na última aula? 0 dividido por 0, quando o denominador é 0, já sei que ele é impossível, não tem como, não tem solução. Você não pode pegar nada não pode pegar algo e dividir em 0 pedaços. Isso não existe, tá? Agora, quando você tem 0 dividido por algum número, por exemplo, 0 dividido por 5, aí dá 0. Eu não tenho nada, quero dividir esse nada para 5 pessoas. Aí cada um vai ficar com 0. Mas se eu não tenho nada, né? Como é que eu vou dividir para nada, né? Então esse sistema ele é possível e indeterminado. Mas o sistema impossível é quando você tem um número qualquer, por exemplo, eu tenho R$ 5 e quero dividir para ninguém. Então, isso é impossível. Se eu tenho R$ 5, eu tenho que dividir para alguma pessoa, por alguém. Não posso dividir por 0. Não tem como dividir por 0. É impossível dividir por 0. Então, quando eu tenho um número e divido por 0, vai dar impossível. Por isso que o sistema ele é impossível. Então, nesse caso aqui, o D de X, ou o D de Y, ou o D de Z, qualquer D aí da incógnita, ele tem que ser diferente de 0. Diferente de 0, que significa que pode ser qualquer número, tá? Então, e assim vai. Entenderam a diferença de uma para outra? Então, eu quero saber qual é a classificação desse sistema. Se ele é um sistema possível determinado, se ele é um sistema possível e indeterminado, ou se ele é um sistema impossível.
Para isso, eu tenho que achar o D, né? Primeiro passo é achar o D. D, eu vou até pegar e copiar aqui, para não precisar ter que ir lá. Só que aqui você vai ter x mais y igual a 5. Então, os coeficientes aqui, quando não tem número nenhum, é número 1. Então, vai ficar, o x vai ser 1 embaixo e o x aqui embaixo vai ser menos 1. Né? Ó, 1 e menos 1. Aqui vai ser 1 e menos 1. 1 e menos 1. Beleza. Aí agora você vai achar o determinante dessa matriz. Então, aqui, você vai multiplicar aqui e aqui. Diagonal principal, 1 e menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, só que aqui você troca o sinal, então vai ficar mais 1. Então, eu tenho, para achar o determinante aqui, eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Opa! Esse sistema ele pode ser um sistema possível e indeterminado ou pode ser um sistema impossível, porque o D deu 0. Não posso classificar ele como sistema possível e determinado. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Para ver qual tipo que é esse sistema. Eu vou ter que fazer o D de x e o D de y, né? Bom, vou copiar aqui também para ir mais rápido. Bom, no lugar do x, aqui do valor de x, você vai colocar o 5 e o 2. Então, os coeficientes aqui é o 5 e aqui vai ser o 2. O y continua sendo o mesmo, mais 1 e menos 1. Agora você vai achar o determinante. Um vezes menos 5 dá menos 5. 1 vezes 2 dá 2. 2. Negativo. A diagonal secundária você muda o sinal. Então, aqui, D vai ser menos 7. Né? Menos 2 com menos 5, menos 7. Opa! Já sei que o sistema ele não é um sistema impossível, né? Não é um sistema... não é um sistema possível indeterminado. Ele é um sistema impossível, porque o D de x é diferente de 0. Bom, para a gente tirar a prova real, podemos fazer o quê? O D de y, mas não precisa fazer. D de y. Professora, mas é preciso calcular o x e o y? Não. É só para saber se ele é possível determinado. Então, aqui o x continua o mesmo. 1 e menos 1. Agora aqui é o valor da igualdade. Qual é o valor da igualdade? 5 e 2. Então, aqui vai ser 5. E aqui vai ser 2. Multiplica a diagonal principal. E a diagonal secundária.
diagonal principal dá 2. Diagonal secundária, menos 5, troca o sinal, 5. Então, aqui dá 7. Tanto o d de x quanto o d de y deu diferente de 0. Se der o diferente de 0, o sistema ele é impossível. Então, a resposta é SI. Sistema impossível. Ok, gente? Aqui ele pede para você determinar a solução dessa equação. Aí é o mesmo esquema que você faz aqui, ó. Acho D de x e D de y. É a quarta questão. Vamos fazer uma de geometria? Aí depois eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem na terça-feira. E aí a gente corrige o restante. Tira as dúvidas na quinta-feira que vem. Vamos fazer uma de geometria? Para a gente finalizar, porque já são 5 horas, vai dar, né? Eu vou deixar esse de cone de pirâmide para depois. A gente vai fazer esse aqui da esfera, tá? Qual é a área da esfera, de uma esfera cujo raio mede 63 centímetros? Então, ele quer a área. A área da esfera, é 4 e R ao quadrado. R pode ser R minúsculo. Certo? Então, a área da esfera é igual a 4. Ele disse que o π é 3, então 4 vezes 3, vezes o raio. O raio mede 63 ao quadrado. Isso aqui é igual. É isso mesmo, 63? Espera aí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tá certo. Então, a área da esfera vai ser igual a 4 vezes 3, vezes 63 ao quadrado. 63 ao quadrado é 63 vezes 63, que vai dar 3.969. Então, 4 vezes 3 vezes 3.969. 3.969. Então, você multiplica isso aí, o resultado dá 47.628. Então, a área vai ser igual a 47.628 metros quadrados. Ok?
Entenderam? A área da esfera é essa fórmula aqui, 4πr ao quadrado, 4πr2. Calcula o volume da esfera, cuja a medida do raio é 10 centímetros. Então, ele quer saber agora aqui não é metro não, é centímetro, né? Centímetro quadrado, que aqui a unidade é centímetro. Você vai procurar agora o volume. O volume é igual. Qual é a fórmula do volume da esfera? Alguém sabe? 3/4 de quem? O numerador é o quê? Alguém sabe? Ninguém sabe o volume da esfera? Ninguém anotou? Professor, eu tô com outro caderno na mão. Ninguém anotou? Travou aqui. É 4/3. 3/4 não. 4/3 de quem? PR3. Vamos supor que ele não tenha dado o valor de π, tá? P vai ser igual. Ele deu o valor de π, ele pode colocar 3 também, tá? Considere o valor de π, tal, tal. No lugar do R, você vai colocar 10. Vai ser 4 vezes π vezes 10 ao cubo. Quem é 10 ao cubo? Dá 1000. Vou colocar a quantidade de zero correspondente ao expoente. Bom, tem duas respostas aí. Pode ser que no exercício de vocês, a professora que fez, que não foi eu que fiz, 4 vezes 1000 dá 4.000. 4.000 π. Sobre 3. Ou ele pode melhorar, dizer que o π vale 3. Então, pode ser que seja essa resposta aqui também. Π vale 3. Então, você vai poder cortar esse 3. 4 vezes 1000 vai dar 4.000. Cortando esse 3 com esse 3. Cortando esse 3 com esse 3. O volume vai ficar o quê? 4.000.
4.000 quê? Centímetros cúbicos. Né? Então, pode ter essa resposta aqui ou essa aqui. Aí ele ainda pode melhorar isso aqui. Pode dizer assim, quantos litros cabem nessa esfera? Então, eu sei que a cada 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Sei que a cada 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? Como aí eu tenho centímetro cúbico, não está nem em metro nem em decímetro, eu posso transformar isso aqui em decímetro cúbico, né? Lembrando, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, e milímetro cúbico. A cada casinha dessa são 3 números que você vai colocar. Então, por exemplo, aqui eu estou em centímetro cúbico. Então, os 3 últimos algarismos, que é o zero aqui, esses 3 zeros, vai ficar na casinha do decímetro cúbico, centímetro cúbico. E o 4 vai ficar aqui. Como meu objetivo é chegar até o decímetro cúbico, então, qual a conclusão que eu chego? Que aqui eu vou ter 4 decímetro cúbico, que é 4 litros. Então, se o exercício pedir em litros, você tem que transformar, se tiver decímetro, aqui é mais fácil, o cálculo vai ser direto. Se não tiver, você tem que transformar em decímetro cúbico, tá? Então, observação, OBS. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Um metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ok? Se você tiver essa ideia na mente, fica fácil, tá? Então é isso, ok? Bom, por hoje é só. Aí na próxima aula a gente continua, né? Aí já vocês vão estar com os exercícios na mão. A gente já pode tentar resolver os exercícios, ok? Juntos. Mas já vai fazendo aí esses exercícios que vão estar disponíveis para vocês. Eu vou até passar aqui novamente, tá? Professora, a senhora vai fazer conosco? Posso fazer, sem problema. Tem vários exercícios aqui que eu deixei para fazer junto com vocês. Mas já que a semana que vem vocês vão ter que fazer esse exercício para elaborar aí no trabalho de vocês, vão ter bastante exercício com probleminhas, como esse aqui, que vai virar um sistema, tá? Aqueles probleminhas que eu passei, vai ser os probleminhas que vai estar lá também. Tem quem quiser, esses exercícios que eu peguei, são todos os que a gente fez na plataforma. Então é só pegar lá e ver os exercícios, tentar copiar e fazer.
Tem alguns que vocês já até fizeram, né? Alguns alunos fizeram. Caroline, levantou a mão. Eu vou parar a gravação aqui para a gente